Nesta aula, iremos aprender a identificar os diferentes tipos de sujeito. No estudo do período simples, em que nós temos uma oração constituída por um único verbo ou uma locução verbal, são os termos essenciais, isto é, sujeito e predicado, que dão início normalmente à chamada classificação ou análise sintática. Com o reconhecimento do sujeito, faz-se a delimitação do predicado, a identificação de adjuntos adnominais, complementos. Observa-se se a oração está na voz passiva ou ativa e alguns outros aspectos. Bem, sendo um pouquinho redundante, vamos começar do início. Toda frase em que aparece um verbo é uma oração. O verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Se há uma ação, então há alguém que pratica essa ação. Esse alguém é o sujeito na voz ativa ou o agente da passiva na voz passiva. Mas não apenas verbos de ação apresentam sujeito, verbos que indicam estado também. Uma maneira prática de se identificar o sujeito é perguntar ao verbo quem pratica ou recebe a ação que ele está indicando. Por exemplo, na frase: o viajante procurava alívio para seus sofrimentos. Quem procurava alívio para seus sofrimentos? O viajante. Este é o sujeito. O sujeito geralmente é classificado em simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. Vejamos alguns exemplos. Uma dor de cabeça o impediu de assistir ao show dos alunos. Quem ou o que o impediu de assistir ao show dos alunos? Uma dor de cabeça. Tudo isso é sujeito. Contudo, há uma palavra mais importante nesse sujeito que é dor. Uma e de cabeça são adjuntos adnominais. Dor, sendo a palavra mais importante e inclusive responsável pela concordância do período, é o núcleo do sujeito. Como há apenas um núcleo, dizemos que o sujeito é simples. Vale salientar que o núcleo pode ser exercido por um substantivo ou por qualquer palavra substantivada. Se a oração apresentar mais de um núcleo, como em as doenças e as guerras tiram milhares de vidas, o sujeito será composto. Agora vejam, quando digo precisamos comprar um novo carro, apesar de não estar escrito na frase, fica claro que o sujeito da oração é nós. Esse tipo de sujeito não escrito, mas facilmente identificado pela desinência verbal, é conhecido como sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Outro exemplo, considerando desta vez um período composto por duas orações. Estou aqui para conversarmos sobre política. Há duas orações e dois sujeitos. Sujeito eu para o verbo estar e nós para o verbo conversar. Ambos são ou estão ocultos. Outro tipo de sujeito que algumas vezes os alunos confundem com o desinencial é o indeterminado. Essa confusão é comum porque há de fato uma certa similaridade na estrutura da frase. Se digo, imitei o professor de português na última aula, eu é sujeito oculto. Da mesma forma, imitamos o professor de português na última aula, sujeito oculto, nós. Contudo, o aluno pode ser levado a pensar, pelo mesmo raciocínio, que imitaram o professor de português na última aula também conduza ao sujeito oculto, eles. No entanto, isso não é verdade. Verbos na terceira pessoa do plural caracterizam o sujeito indeterminado. Percebam que, de fato, quando comunicamos que imitaram o professor de português, não é possível identificar o autor da ação verbal. Alguém o imitou, mas não se sabe quem. Mas muito cuidado, o sujeito só será realmente indeterminado, com verbos na terceira pessoa do plural, se tais verbos não fizerem referência a qualquer substantivo ou pronome anteriormente ou posteriormente expresso. O que quero dizer é que se o pronome for incluído na sentença, eles imitaram o professor de português na última aula, o sujeito passará a ser simples e não mais indeterminado, ok? Há também outra situação em que o sujeito é marcado como indeterminado. Para reconhecê-lo, você precisará estar afiado com transitividade verbal, pois o sujeito será reconhecido pela presença de verbos intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação, todos acompanhados da partícula se. Além disso, não menos importante, o verbo estará obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Exemplo, come-se bem em diversas regiões do Brasil. Nesse contexto, o verbo comer é intransitivo, encontra-se na terceira pessoa do singular e está acompanhado da partícula se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Tome nota de um detalhe importante. Se o verbo for transitivo direto, o sujeito deixa de ser indeterminado e passa a ser classificado como sujeito passivo ou paciente.
A razão dessa classificação é que, apesar da estrutura parecida, verbo e partícula se, a oração com verbo transitivo direto tem um sujeito que pode ser determinado. Além disso, em uma frase como esta, vende-se laptop de última geração, temos um exemplo de voz passiva sintética. A partícula se não mais é índice de indeterminação do sujeito, e sim uma partícula apassivadora, também conhecida como pronome apassivador. Nesta aula não vou entrar em detalhes com relação à voz passiva, mas percebam que quando reescrevemos a frase na voz passiva analítica, o sujeito se torna mais evidente. Laptop de última geração é vendido. Independentemente de como a oração é escrita, o sujeito é laptop de última geração. Essa mesma transformação não é possível com verbos intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o sujeito inexistente. Não deixem de se inscrever no canal e até a próxima aula.